Uma boa noite a todos os nossos convidados, a graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando sequência na nossa série de pregações das declarações de Jesus, quem sou eu? E nessa noite nós iremos ler a declaração que Jesus faz no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 26. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, 17 a 26. Nós iremos fazer um recorte sobre o fato narrado por João, pelo apóstolo João, mas iremos analisar tecnicamente toda a história. Mas vamos ficar por enquanto nesse recorte. O versículo 17, acharam? Os irmãos acharam? Tem irmão que disse que não. Próximo livro é Atos. Olha aí, já ajudei, né? Vamos lá. Versículo 17, assim nos diz a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amados irmãos, entre as muitas situações que somos suscetíveis nesta vida, de longe, mas de longe mesmo, o luto é uma das mais difíceis. Apesar de eu estar de preto, eu não estou de luto, tá? Nem o pessoal não combinei com o pessoal do louvor, nem com o pessoal do coral, mas está todo mundo de preto, mas ninguém está de luto, tá? Então o luto, ele é uma das situações mais delicadas da vida humana, sendo que o luto, ele pode ser definido como a dor que nós sentimos quando alguém que a gente ama morre. E cada um de nós, cada um de vocês agora aqui sentado, ou você já teve, ou você está tendo, ou você terá essa dor em algum momento. Ou você está sentindo esta dor agora, ou você sentiu essa dor há um tempo passado, ou com certeza você sentirá essa dor no futuro. Isso se você não for a causa da dor em outras pessoas. A experiência de viver a dor chamada luto, ela é única, ela é customizada. Só quem vive o luto sabe o que é. E nunca a dor é igual para todo mundo, não é assim que funciona. Para os irmãos terem uma ideia, a Rainha Vitória, muito famosa, do tempo vitoriano, a Rainha Vitória, após a morte súbita do seu marido, o príncipe Albert, em 1861, ela tomou uma atitude inusitada. Todos os dias, a Rainha Vitória, ela preparava a roupa que o marido dela vestia, e todas as refeições, ela colocava o prato dele, aquilo que ele gostava, puxava a cadeira para ele, mesmo ele não estando naquele local. E ainda por cima, ela passou a vestir preto, que é justamente a cor do luto por causa dela. Por 4 décadas, ela só vestiu preto, até o dia que ela morreu. Foi a forma que ela encontrou para tratar essa dor que muitas vezes não tem nome.
Com certeza, irmãos, a gente nunca estará preparado para perder alguém a quem a gente ama. E é interessante porque só quem ama sente essa dor. Só há um jeito de você não passar pela dor do luto, não amando. Mas se você ama, um dia ou você causará, ou você sentirá essa dor. Quando nós olhamos essas palavras que Jesus proferiu, eu sou a ressurreição e a vida, a situação era exatamente essa, uma situação de dor, de luto, de perda. É interessante que este milagre da ressurreição de Lázaro, ele não é o último milagre que Jesus fez antes de ser crucificado, mas é o último milagre que João escolheu para registrar em seu livro, e é justamente contra o último inimigo que nós temos que enfrentar, a morte. É interessante que Marta, Maria estavam num momento onde as palavras perdem significado, no momento em que a vida para, e é exatamente neste momento que a vida dá lugar à ressurreição. A vida acaba, a vida dá lugar à ressurreição. Contudo, meus amados irmãos, não era a primeira vez que Jesus havia ressuscitado alguma pessoa. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 11 a 17, nos conta de uma passagem de um filho único de uma mulher que não tem nome, somente a localidade, era uma viúva de Naim, uma cidade chamada Naim. Jesus ia entrando na cidade, e o cortejo, o sepultamento desse filho único dessa mulher, vinha saindo da cidade, e essas duas multidões se encontram, e Jesus quebra todos os protocolos que deveria ser observado no momento de luto. A começar, ele olha para aquela mulher e diz aquilo que você nunca deve dizer para uma pessoa que está em luto. Ele olha para aquela mulher e diz: não chora, não chores. Mas não era qualquer pessoa que estava dizendo não chores para aquela mulher. Jesus então toca no caixão daquele rapaz, e aí surge a frase mais The Walking Dead dessa perícope, né? E aquele que estava morto começou a falar. Imagine você está no enterro, tá? A pessoa morreu, estão levando essa pessoa para a cova, aparece um homem, vira para a mãe desse rapaz e diz: não chore. Primeiro você vai falar: quem é o louco que está falando isso? A mulher está se desesperando ali, e você diz: não chore. E de repente este homem toca no caixão, e o morto começa a falar. O que você faz? E eu saio correndo. Vou ser sincero com você, eu não ficaria, de forma alguma. Foi isso que Jesus fez, e ele devolve então esse filho à mãe dele. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, de 18 a 19, a filha de Jairo, Jesus chega à casa de Jairo, a menina já estava morta, e estava naquele momento em que, quando você recebe a notícia que alguém importante para você faleceu, é desesperador, irmãos, é confuso, é um turbilhão de sentimento. Tem pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas perguntando: mas como? Como assim? Uma criança morreu. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Jesus chega na residência de Jairo, e tudo que aquelas pessoas esperavam era que Jesus fizesse meio que uma conversa com Jairo, e falar: olha, Jairo, a vida é assim, eu vou consolar a Jairo, eu vou dizer algumas palavras sobre a menina. Mas não, Jesus não faz isso. Ele não tem palavras para dizer sobre a menina. Ele tem uma palavra para dizer para a menina, que era: menina, levanta. E novamente Jesus ressuscita uma pessoa e devolve a alegria para Jairo. Até aqui tudo bem, Jesus tem feito estas coisas, mas os efeitos destes milagres ficaram muitas vezes restritos àquelas pessoas que estavam naquele local. Entretanto, agora, Jesus está diante de uma situação muito diferente. Muitas pessoas estavam presentes no velório de Lázaro. Ainda para ajudar, haviam amigos e inimigos de Jesus presentes na situação. A ressurreição de Lázaro, ela chama a atenção
dos amigos, dos discípulos e principalmente das pessoas que queriam matar a Jesus. É interessante que quando nós olhamos para a ressurreição da filha de Lázaro, algumas pessoas poderiam dizer: olha, ela não morreu não. Ah, obrigado, agora ficou melhor. Posso tirar? Esse negócio aperta a cabeça, que é uma bênção, e eu que sou careca, é difícil. Amém. Então, quando Jesus chega na casa da filha de Jairo, as pessoas poderiam dizer: olha, na realidade essa menina não morreu, eu acho que ela teve um mal súbito. Poderiam se questionar se o milagre era autêntico. Até o filho da viúva de Naim poderia: olha, eu acho que ele não morreu também não, vocês estavam no meio do caminho, de repente ele acordou, esse homem teve uma apneia do sono, ele está bem. Mas no caso de Lázaro, a situação era diferente. Lázaro havia esgotado toda e qualquer explicação plausível, qualquer possibilidade de anular aquele milagre. Fazia 4 dias que Lázaro não estava sendo velado. Lázaro não estava sendo levado em um cortejo. Lázaro estava sepultado, enterrado, acabado, finalizado a situação com Lázaro. E é justamente nesse momento que Jesus chega. E um prodígio, um milagre desse não poderia ser negado pelos líderes de Jerusalém, os líderes judeus. Irmãos, eu vou bem mais fácil. E em meio a este cenário desafiador, Jesus então pronuncia as palavras, irmãos, que atravessam um tempo e servem de consolo para muitas pessoas que sentem a dor de se perder alguém que se ama, a dor da separação. Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. E é justamente, irmãos, sobre essa declaração que eu gostaria de trazer esta noite com os irmãos todas as implicações teológicas, mas principalmente práticas para a nossa vida. A começar, irmãos, eu gostaria de analisar com os irmãos a declaração de Jesus ser a ressurreição. A palavra ressurreição, ela deriva de 2 verbos gregos. O primeiro significa anastasis, e o segundo, istemi. Istemi significa ficar de pé, permanecer, ser fortalecido, voltar a ter forças. E é justamente esta ressurreição que Jesus faz. Entretanto, quando Jesus diz essas palavras, Jesus já havia feito diversas declarações que causaram diversos tumultos na cidade de Jerusalém. É interessante que é a última semana de Jesus no mundo. Dentro de uma semana, Jesus ressuscita Lázaro. Dentro de uma semana, Jesus está sendo crucificado. E o que eu acho mais interessante é que Jesus sabia que dentro de uma semana ele seria crucificado. E às vezes eu fico pensando, como eu reagiria, sabendo que eu vou morrer daqui uma semana, e eu estou ressuscitando alguém hoje. Daqui uma semana eu serei crucificado. Veja como Jesus amava a Lázaro. Jesus, então, ele se encontra diante da casa de Marta, Maria e Lázaro. Das pessoas que ele amava, Jesus estava extremamente distante desta casa. Ele estava aproximadamente 30 quilômetros de distância. Isso porque Jesus havia feito algumas declarações que provocou certa revolta em Jerusalém. Jesus já havia dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus já havia dito que ele era a luz do mundo. Na passagem que nós lemos que ele havia curado um cego de nascença, as pessoas que estavam ali quiseram apedrejar a Jesus. E por fim, numa festa chamada Festa da Dedicação, Jesus comete para o judeu uma grande heresia. Jesus olha para todos aqueles judeus, todos aqueles mestres da lei e diz: eu e o Pai somos um só. Quem vê o Pai me vê, quem me vê, vê o Pai. E por conta disso, novamente Jesus corre o risco de ser morto. Por causa disso, Jesus se retira de Jerusalém. E aí a gente começa a entender por que Jesus estava tão distante daqueles a quem ele amava. E é interessante, meus amados irmãos, que quando Jesus ele recebe a notícia que Lázaro estava doente,
ele não recebe a notícia que Lázaro havia morrido, se bem que pela cronologia, quando o mensageiro chegou até Jesus, Lázaro já havia morrido. E Jesus ainda demora 2 dias no local, os discípulos começam a se perguntar, a gente não vai lá na casa da pessoa que você ama? E é interessante que Jesus, então, começa um discurso com os discípulos, e os discípulos novamente se prendem aos detalhes, e novamente Jesus dá uma declaração muito similar, muito parecida à declaração que ele dá quando ele cura um cego de nascença. Quando os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi ele? Foi a mãe? Foi o pai? O que é isso aí que está acontecendo? Jesus novamente olha para os seus discípulos e diz, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim do que o Filho de Deus seja por ela glorificado, é para a glória de Deus. Novamente Jesus está dizendo que um milagre iria acontecer. Quando Jesus chega a Betânia, a cidade onde era a casa de Lázaro, Jesus se depara com um cenário de emoções diversificadas, a começar pelos discípulos dele. Seus discípulos estavam preocupados, com medo, Jesus já tinha sido ameaçado, já tinha saído pela tangente mais de 3 vezes, já pegaram em pedra para apedrejar a Jesus, e Jesus estava voltando justamente para o local aonde ele estava sendo ameaçado, ao ponto de Tomé dizer, se nós formos com ele vai morrer todo mundo. Vai morrer Pedro, vai morrer Tiago, vai morrer Jesus, mas vai morrer todo mundo, ninguém vai escapar. Tomé já olhava para a situação e falava, olha, ninguém vai viver. Por outro lado, Jesus se depara também com seus amigos que estavam enlutados. E é interessante que é muito tangível você pegar a ponta de decepção no coração daquelas 2 irmãs. As 2 têm na ponta da língua algo para dizer para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui... Sabe aquele sentimento de decepção? Olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Era isso que Marta e Maria estavam sentindo. E para piorar, ainda no meio desse povo todo, ainda tinha os curiosos, aqueles que queriam ver o que Jesus ia fazer. Inclusive, estes acusavam Jesus de ser negligente. Entre eles diziam, mas não foi ele que restaurou a visão ao cego? Não era amigo do falecido? Não pôde fazer nada pelo falecido? Que é amigo, hein? Amigo como esse não precisa de inimigo. Era esse o cenário que Jesus tinha. E é interessante que todo o diálogo presente no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 20 a 27, nós encontraremos então declarações de fé, mas também que não deixam de demonstrar certa decepção com Jesus, no caso de Marta, no caso de Maria. Assim também nós encontraremos declarações de Jesus, como eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante notarmos que nesse diálogo entre Marta e Jesus, há um momento que há um embate, e Jesus diz para Marta, olha, o seu irmão vai ressurgir. E Marta responde para Jesus, eu não duvido de você. Eu não duvido que o Senhor pode fazer, mas eu sei que Ele vai ressurgir no último dia. Em outras palavras, Marta não tinha esperança para o agora. Marta já não tinha mais esperança de ver a glória de Deus hoje. Ela não tinha problema de saber que Jesus era a ressurreição e a vida, ela só não acreditava que Jesus era a ressurreição e a vida hoje. É muito interessante, irmãos, nós notarmos que quando Jesus faz a declaração, eu sou a ressurreição e a vida, ele termina com uma pergunta. Ele diz para Marta, você crê nisso? Você acredita que eu sou a ressurreição e a vida? E algumas coisas muito importantes nós precisamos analisar sobre esta pergunta de Jesus para Marta. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o conceito de ressurreição, como eu e você conhece hoje, não era definido para o judeu. No Antigo Testamento, até o período pós-cativeiro, o judeu não tinha essa noção de ressurreição. Não era assim que funcionava para o judeu. Era como se essa doutrina da ressurreição no Antigo Testamento fosse uma doutrina não tão bem definida, estivesse encoberta. É interessante nós notarmos que algumas passagens de Eclesiastes e alguns salmos
se não forem muito bem interpretados, nos levam a crer que não há esperança pós-túmulo, que a vida se encerra no túmulo. Há salmos que Davi chega a ameaçar a Deus e dizer a Deus: olha, se o Senhor não me salvar, no túmulo ninguém te louva. É como Davi estivesse falando para Deus: olha, eu vou morrer e você vai ficar sem um cantor. É menos um no grupo de louvor. Não é com vocês, viu? Entendeu? É menos um louvando a Deus. Davi meio que faz uma jogada com Deus. Então, o conceito de ressurreição, ele só é estabelecido em Jesus Cristo. Marta é a primeira pessoa a escutar que Jesus é a encarnação da ressurreição e da vida. É algo novo, é algo fantástico. Ninguém sabia disso. Irmãos, muitas vezes Jesus chamou os discípulos para conversar sobre a morte dele, sobre a ressurreição, e sabe qual foi o resultado? Eles não entendiam. 1, 2, 3 vezes Jesus chamou e falou: olha, eu tenho que morrer, mas eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Eles não entendiam, até o dia que Jesus faz uma explanação mais séria sobre a morte e ressurreição dele, e logo de cara, Pedro já começa: Jesus, tem misericórdia, né? Que papo é esse que você está falando, amigo? Isso não tem sentido. Tem dó de você, Jesus, para com esse negócio de morte. Não, vamos parar com isso aí, isso não tem sentido, Jesus. Porque eles não sabiam. Marta foi a primeira pessoa a escutar sobre a ressurreição e a vida. E isso porque, irmãos, não foi Davi, não foi Salomão quem trouxe luz à imortalidade, foi Cristo Jesus. Não foi Davi que declarou ser a ressurreição e a vida, não foi Salomão, não foi Elias, não foi Eliseu, quem foi Jesus Cristo. Foi Ele que disse que era a ressurreição e a vida, nele estava a ressurreição e a vida. E é interessante que Jesus então termina a sua explicação, sua revelação de ser a ressurreição e a vida, com essa pergunta a Maria: você consegue acreditar nisso? E a resposta é incrível. Ou seja, Jesus perguntou a Maria: você acredita em mim? Maria nem pensa 2 vezes, ela nem titubeia. Ela diz: eu tenho crido. Sabe como dá para traduzir esse eu tenho crido? Eu creio, eu sempre vou acreditar. E não importa a situação, eu sempre continuarei acreditando. É interessante notarmos, irmãos, que toda vez que Jesus ele se revelou ser a encarnação daquilo que era um conceito para os judeus: eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou a ressurreição, a vida. Tudo era conceito, não era uma pessoa, era um conceito. Quando nós olhamos para isso, Jesus virá e dizer: eu sou a ressurreição e a vida, ele sempre vai provocar reações diferentes em todos aqueles que ouvem. Nessa passagem bíblica que nós estamos lendo, nessa declaração de Jesus de ser a ressurreição e a vida, veja que coisa interessante. Para Marta e Maria, Jesus era consolo. Saber que Jesus era a ressurreição e a vida confortava o coração de Marta e Maria. Para os seus discípulos, Jesus aumentava a fé, porque ele era o Messias enviado por Deus. Para Lázaro, ele literalmente era a ressurreição. Mas para os judeus, mestres da lei, inimigos de Jesus, Jesus era uma ameaça e deveria ser morto. E aqui, irmãos, nós aprendemos que muitas vezes nós precisamos entender que Jesus não é um conceito. Todas as vezes que eu coloco Jesus em um conceito, toda vez que a Bíblia para mim é apenas um conceito, eu não consigo acreditar naquilo que eu não consigo explicar. E aí eu não vivo o sobrenatural de Deus. Eu não vejo os milagres de Deus, porque milagre não se explica. Não há como se explicar. De manhã nós estávamos, muito interessante, de manhã nós estávamos com o Neto aqui. À noite nós estamos com o Juliandro. 2 irmãos que quase cantaram a música do Guns N' Roses, né? Knock, knock in the heaven's door. Bateram na porta do céu. Literalmente.
E quando nós vemos esses irmãos na igreja, as pessoas falam: mas como? De que jeito? Não sei, meu irmão, pergunta para Deus. Eu não sei. Quando Jesus deixa de ser um conceito na nossa vida, Ele vira a vida que nós temos, e nós vivemos então o sobrenatural de Deus. E é justamente nesse momento que o mundo não entende que aquilo que já estava perdido é restaurado, aquilo que estava destruído é reconstruído, aquilo que era morto é ressuscitado. Somente quando nós tirarmos a ideia de conceito para aquilo que é vida. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir justamente sobre isso. Quando nós falamos sobre ressurreição e a vida, nós estamos falando, irmão, daquilo que a Bíblia fala sobre a morte do crente. E tem crente que tem medo de morrer. Tem medo, irmão, fala esse negócio, não. Vamos mudar. Vamos trocar. E é interessante, irmãos, é uma coisa muito séria isso, porque para a Bíblia, a morte é frequentemente considerada como um sono. Aquele que dorme. É interessante que quando nós olhamos na Bíblia, a morte não tem a última palavra. A morte não é um adeus, ela é apenas um até logo. Para a palavra de Deus, o crente morrer é lucro. Você sabia disso? Leia Filipenses 1, 21. Ele diz que morrer é lucro. Apocalipse 14, 13 diz que a morte é bem-aventurança. 2 Coríntios 5, 8 diz que é deixar o corpo e habitar com Deus. E novamente Filipenses 1, 23 diz que é incomparavelmente melhor. Olha o conceito que os apóstolos, que a igreja primitiva tinha acerca da morte. Qual é o conceito que nós temos hoje? Qual o conceito que nós vivemos hoje? A Bíblia nos mostra que Jesus é a ressurreição, e a ressurreição é o consolo, é o alívio para o luto e para a perda e a dor daqueles que sentem essa perda. Pois através de Jesus, Deus ele nos proporcionou um reencontro. Agora, diante dessas grandes verdades, dessa declaração de Jesus, eu gostaria de olhar com os irmãos o outro lado da declaração de Jesus, a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, e parece que quando Jesus faz essa declaração, ela está invertida. Jesus deveria ter dito: eu sou a vida e a ressurreição, mas quando Jesus declarou isso, ele chegou num ponto em que a vida havia acabado. Lázaro precisava de uma ressurreição. E agora nós vamos analisar a vida. É interessante que é um jogo de palavras na declaração de Jesus. Jesus é a ressurreição. Assim sendo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus também é a vida, porque ele disse também: todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Assim sendo, crer precede o viver, porque o justo viverá pela fé. Infelizmente, irmãos, nós vivemos uma vida que muitas vezes nós recorremos a Deus apenas no final dela. Deus, ele é uma nota de rodapé. E muitas vezes nós ouvimos pessoas que dizem assim: eu fiz tudo o que eu podia, agora está na mão de Deus. Como se Deus fosse o último recurso da vida. O versículo 25 do capítulo 11 de João, que é a declaração de Jesus ser a ressurreição e a vida, é o versículo mais usado em lápides pelo mundo. Você sabia disso? Não importa a religião da pessoa. Se você for em um cemitério, a maioria das lápides vai estar escrito João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, e isso é sim um grande conforto, saber que a nossa história não termina numa cova, ou em uma urna para aqueles que querem ser cremados. Não é aí que termina a nossa história. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós não sabemos viver uma vida digna hoje. Salta aos olhos a palavra ressurreição na declaração de Jesus, mas esquecemos que nós temos vida. A interpretação da doutrina da ressurreição não pode colocar a nossa esperança apenas no futuro. Tudo bem, vamos levando a vida aqui, um dia eu vou morrer e a coisa vai melhorar. Não é isso.
Sim, nós temos uma esperança. A esperança no futuro, pois a morte não é a fronteira final, ela não é. Jesus nos garante a vida eterna, mas veja que Jesus declara ser esperança futura, ressurreição. E o agora, a vida. Não podemos ser pessoas que simplesmente não conseguem viver de forma digna. Pessoas que não conseguem viver em paz, em harmonia, uns com os outros e principalmente com você mesmo. Pois a vida, irmãos, ela é bela, como diz o filme, a vida é bela, ela é. A vida ela é rica de momentos e sentimentos, sabores, cores, sons. A vida ela é linda de ser vivida, mas nós não podemos também viver na ilusão de que esta vida não terá um fim, porque ela tem. Ela possui um fim. Sim, essa vida ela é limitada, ela se esgota em algum momento, meu irmão. Eu vou profetizar aqui, tá? Em algum momento, você vai estar diante da morte. Isso vai acontecer. Sendo que a morte também é um dia para ser vivido. É um dia que nós viveremos. A diferença é que a morte não é mais uma separação. É interessante, irmãos, porque o professor Gretz, eu não sei se é Gletz ou Gretz, a Márcia sempre me corrige, em seu livro, Gletz, eu estou igual no Reiti. Isso pega, né, pastor? É Gré ou Glé? Ah, obrigado. Senhoras e senhores, minha esposa, Márcia. Entendeu? Obrigado. Só chega um pouco mais perto. Enfim, o professor Gretz diz em seu livro, Superando Limites, que ele teve um diálogo com um sábio na Ásia, e ele, conversando com aquele sábio, ele falou, vamos ver se esse homem é sábio mesmo. Ele pergunta, qual é o animal mais curioso que você já viu por aqui? Já que você tem tanto contato com a natureza. Sabe o que ele falou? O homem. O ser humano é o animal mais confuso que eu já vi. Porque ele vive como se não fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Somos assim. Nós somos, infelizmente, muitas vezes nós somos assim, irmãos. Passamos a vida inteira sem perceber que estamos vivos. E morremos como se nunca estivéssemos sobre essa terra. É triste isso, mas é uma grande verdade. Jesus é a ressurreição, mas Ele é a sua vida hoje. Vivemos e nos movemos porque Ele nos dá vida. Irmãos, extremamente interessante um termo africano chamado Nezumbe, muito popular hoje em dia, popularizado pela cultura pop, no termo zumbi. Um zumbi, ele é um morto-vivo, é alguém que foi ressuscitado, mas esqueceram de colocar a alma dentro dele. Então ele não age, ele reage. Muitas vezes, quando o pecado entra na minha vida e na sua vida, nos transformamos em zumbi. Nós encontramos esses mortos-vivos aos montes, quando nós vemos agressões, violências tais que nós pensamos, meu Deus do céu, como pode o ser humano ser tão ignorante assim? Mas muitas vezes nós também somos zumbis, segunda de manhã. Quando a pessoa fala bom dia, você responde, bom dia, tudo bem? Acho interessante, certa feita eu conversava com minha esposa, ela falou, nossa amor, eu dou aula para tanto médico, tanto advogado, e um dia um PhD, PhC, PHF, PSSSP, virou para mim e falou, olha, eu falo 1, 2, 3, 5 línguas, tal. Ela falou, e quantas línguas você sabe falar bom dia? Ele ficou quieto, eu não dou bom dia para as pessoas. Eu falei, então, PhD, PhC, PHF, PHL, e não sabe dizer bom dia para a faxineira? A gente vive como um zumbi, quando o pecado entra em nosso coração. E a melhor definição de zumbi da Bíblia talvez seja Efésios 2, 1 a 10, que nos diz que nós antes vivíamos como mortos-vivos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos vida. O pecado dizia, vai, e você ia. O pecado dizia, faz, e você fazia. Nós éramos escravos do pecado. Mas não é o fim. A Bíblia diz que Deus nos deu vida em Jesus Cristo e nos tirou da morte do pecado. Se você está aqui nessa noite, é porque Cristo já começou a ressurreição na sua vida, tirando você do manto do pecado, colocando você como filho de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus coloca então a doutrina da ressurreição no presente.
Marta olhava para o futuro, não, meu irmão vai ressuscitar lá no último dia. Jesus podia ter evitado que Lázaro morresse, sim, mas veja que Jesus disse, olha, isso é para a glória de Deus, e Jesus traz então a doutrina tão obscurecida da ressurreição para o presente. E aqui, irmãos, eu gostaria de fazer um pequeno exercício com os irmãos, já estou indo para o final. Olha para esse irmão que está do seu lado, eu não gosto muito de fazer isso, mas hoje eu gostaria. Olha para esse abençoado, essa abençoada que está do seu lado. Mas olha mesmo, porque crente é um negócio estranho, você pede para ele olhar, sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Eu tinha um cachorro que fazia isso, mas principalmente quando ele estava recebendo uma bronca. Olha para mim, ele fazia assim. Irmão, não é bronca não, olha de verdade nos olhos desse irmão, que olho bonito. Você sabia que ele tem olho verde? Sabia disso? Sabia que esse irmão tem olho azul? Ou ele é um mortal como eu que tem olho preto? Você já olhou? Sabe por que eu fiz isso com você? Você sabia que esse abençoado do seu lado tem prazo de validade? Você quer saber mais uma coisa? Você também. Você sabia que você também tem um prazo de validade? E às vezes nós perdemos tempo com coisas tão banais. A gente se magoa com coisa tão trivial. E é justamente no último minuto. Hoje foi algo muito interessante na minha vida. Depois que eu preguei hoje de manhã, eu falei assim, peraí, deixa eu fazer um exercício rápido aqui. Em uma das minhas redes sociais, eu tenho quase 5.000 amigos. 5.000 amigos! Quais deles eu vou querer no meu velório? Quais deles segurarão a alça do meu caixão? Quais são as palavras que estas pessoas dirão acerca da minha pessoa? 5.000 amigos, só em uma das redes sociais. Irmãos, nós precisamos valorizar o tempo que nós temos. Eu não sei se você sabe disso, mas o tempo que você tem é o mesmo tempo que eu tenho. Todo dia nós temos 24 horas. É igual para mim, igual para você. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus, Ele diz que Ele é a ressurreição, e isso é maravilhoso. É maravilhoso. É saber que um dia nós estaremos juntos de novo. Mas, irmãos, Jesus disse que Ele é a vida. E muitas vezes nós estamos vivendo como zumbis. A vida, ela nos proporciona muitas alegrias e muitos dias vibrantes. Pode ter certeza, a vida vai proporcionar. Mas você não pode esquecer que ela é finita. Em algum momento, sim, estaremos diante da morte. Mas isso não quer dizer que nós devemos viver com medo da morte, porque isso é loucura. Isso é para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Isso é para aqueles que não conhecem a outra face da vida. Jesus, Ele é a encarnação da ressurreição, e isso Ele faz na prática. Jesus, Ele não é um conceito abstrato, retórico. Eu acho interessante porque o pastor Hernandes, ele diz algo, já estou terminando, meus amados irmãos, muito interessante. Ele diz que quando você está doente, você não quer um bom livro de medicina, certo? Quando você está sendo acusado, quando você está diante de um tribunal, você não quer o Código do Processo Civil. Penal, melhor ainda, então o caso é mais grave ainda, porque o Código do Processo Civil a gente pode resolver com multa, mas agora o penal, o negócio é mais sério. Você quer um advogado. Quando seu carro quebra, você não pega o manual do proprietário e fala, vamos carro, eu estou lendo aqui. Você quer um bom mecânico. O que você vai querer no último dia para enfrentar a morte? Eu quero a ressurreição ao meu lado. Eu quero a vida. Eu quero Jesus Cristo. E quando nós olhamos para isto, irmão, muitas vezes nós pensamos, mas será que Deus se importa com a vida e principalmente com o final da vida? Meus amados irmãos, o versículo mais profundo é o menor versículo da Bíblia, está em João 35. É extremamente pequeno, e minha filha não consegue decorar, que diz, Jesus chorou. Jesus vê toda aquela dor, toda aquela situação, e ele olha, acho que para ele mesmo, e diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E Jesus então, ele chora, e as lágrimas de Jesus revelam a humanidade de Jesus, a ressurreição encarnada. Jesus, ele sente a dor daquelas pessoas,
E é interessante que, por ser Deus, eu acho que Jesus passou essa experiência de dor que aquelas pessoas estavam sentindo, muito mais intensa, porque Ele era Deus. Deus se importa com os nossos últimos minutos. E pode ter a certeza, há uma promessa que Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós ouvimos a consumação dos séculos e pensamos aí no fim deste mundo, mas a sua consumação dos séculos será diante do teu último inimigo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, que você não tenha medo da morte, que você entenda que isso é maravilhoso. Jesus, ele ressuscita Lázaro, e após uma semana, esse mesmo Jesus olhou para você, olhou para mim e disse: eu vou subir a cruz, eu vou ser agora a ressurreição de todas essas pessoas, não só mais de Lázaro, mas de todo aquele que crê em mim. E é justamente naquela hora que Jesus sobe a cruz, ele se entrega por mim e por você. Hoje à noite nós estaremos lembrando deste momento em que Jesus deu a carne dele, o sangue dele, para que você tenha vida. Aproveite a vida, irmãos. Viva a vida. Não tenha medo da morte, porque com certeza Deus estará lá ao seu lado. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és um Deus de eterno amor, Pai. Quando olhamos, ó Pai, para esta situação da morte, algo que tanto nos assusta, algo que muitas vezes nós nem queremos conversar sobre, Pai, nós muitas vezes nos esquecemos que Jesus derrotou a morte na cruz. Pai, nós pedimos a Ti, ó Pai, que possamos viver vidas dignas, lembrando que Jesus é a nossa vida, aqui, agora, hoje. Que possamos, Pai, ver a beleza da vida, que possamos, ó Pai, ser testemunhos vivos, que possamos ser o farol a transmitir a Tua luz para todos aqueles que temem o medo da morte, Pai. Pai, que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. E quando enfim chegar a hora, como diz o hino, Pai, sem medo, Pai, eu terei vitória, porque o Senhor já conquistou essa vitória na cruz. Peço a Ti que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes. Que o Senhor coloque o Teu Espírito Santo a habitar em nosso ser, e que tenhamos dias de vida intensa na Tua presença. Para um dia, então, Pai, todos juntos, sentarmos à mesa preparada pelo Teu Filho Jesus, e ceiarmos contigo, aonde a Tua promessa de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, será verdadeira e presente. Obrigado, ó Pai, por esta noite, por este culto, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. No nome santo e eterno de Jesus, clamamos. Amém.